luz se fez, maldição tomou a culpa toda, ira, seu sangue nos comprou perdão. Vamos fazer uma oração de súplica nesse momento, pedindo a Deus que fale aos nossos corações pela santa pregação da palavra do Senhor. Senhor Deus bendito, nós suplicamos a Ti, Pai, que abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra. Fala, Senhor, aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu convido vocês para abrirem a palavra do Senhor juntamente comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, onde leremos do versículo 1 ao versículo 11. Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra de Deus. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Desde o começo, nós temos notado que a ênfase do ensino de Mateus é a respeito da realeza de Cristo. Ou seja, afirmar que Jesus é, de fato, o Rei prometido. Nós vimos isso especialmente quando Mateus ele traz a genealogia de Cristo, onde nós vimos que, diante de uma série de reis que fracassaram, Mateus ele termina a genealogia de Jesus apontando para a sua supremacia, apontando para a grandeza de Cristo, ou seja, mostrando que, de fato, ele é o Rei Supremo. Nós vimos isso na cena da adoração dos magos, quando os magos eles vêm de longe e eles se dobram diante de Jesus Cristo. E um dos presentes que eles dão a Jesus é o ouro, onde nós vimos que, num certo sentido, há ali um apontamento, um testemunho a respeito da sua realeza, a respeito do fato de que ele é o rei. No capítulo 3, quando meditamos a respeito do ministério de João Batista, nós vimos João Batista falando a respeito do reino. Ou seja, há uma intenção de Mateus em apontar para a realeza de Cristo. No batismo de Jesus, nós percebemos que, de maneira sutil, há um enfoque agora no sacerdócio de Cristo. Nós vemos Jesus Cristo como aquele sacerdote que nos representa diante do Pai.
ele assume o nosso lugar, ele se coloca diante de Deus, e Deus então olha para ele, o Pai olha para ele e diz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O que Jesus está fazendo aqui, meus queridos irmãos, não é simplesmente nos ensinando como nós devemos lidar com as tentações, como nós devemos vencer as tentações. O que estamos vendo aqui é Jesus vencendo onde nós fracassamos. Ele assume o nosso lugar. Ele foi tentado em todas as coisas. E vemos aqui que foi debaixo de um contexto de sofrimento. E mais uma vez, a nossa tendência é pensar que o sofrimento de Cristo, ele tem seu início quando os soldados romanos o capturam. Mas os sofrimentos de Cristo, eles não estão restritos a esse momento da sua vida. Hebreus capítulo 2, versículo 18, nos diz: pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Embora o foco que nós temos aqui nesse texto que nós acabamos de ler seja maior a respeito do ofício sacerdotal de Cristo, ele não pode ser desvinculado de outros ofícios, como por exemplo o seu ofício de profeta, quando o Senhor Jesus Cristo ele rebate a Satanás usando a palavra, quando também diante das intenções do diabo, diante das tentações, Cristo triunfa sobre o seu inimigo. Cristo vence o seu inimigo, o que nos leva aqui a esse entendimento de que, de fato, Jesus, ele não é só o profeta perfeito, ele não é só o sacerdote perfeito, ele continua, assim, sendo o rei perfeito. É importante, meus irmãos, antes de entrarmos no texto, nós trazermos aqui algumas informações introdutórias, algumas informações úteis, sim, extraídas do texto, mas eu estou falando mais a título de introdução. A primeira coisa que eu quero que você considere é que Jesus, ele foi tentado durante os 40 dias. Quando nós olhamos para o texto, a palavra de Deus nos diz, veja, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. De repente, olhando somente para Mateus, nós pensaríamos, então, Jesus ele foi tentado depois dos 40 dias. Mas quando nós olhamos para outros textos, como Marcos, como Lucas, nós vemos exatamente isso. O que possivelmente nos leva a crer que essas tentações mencionadas por Mateus são como que as últimas investidas do diabo contra Jesus. Veja, Marcos capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos os serviam. Lucas vem com a mesma ideia no capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nós não sabemos por quais motivos Mateus ele omite essa informação. Mas é interessante, ainda em Lucas, nós notarmos que Mateus ele traz um registro que Mateus e Marcos não trazem. Veja, os evangelhos eles se complementam. No versículo 13, Lucas ele diz que passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. O diabo ele sai de cena aqui derrotado, mas ele não se dá por vencido. Você vai notar durante o ministério de Cristo que em alguns momentos o diabo ele atenta contra Jesus. Ele ainda lança os seus dardos inflamados contra Cristo. Essa é a primeira coisa que eu quero que você considere a título de introdução. Uma outra questão importante para nós considerarmos a título de introdução é que o diabo é um inimigo real do povo de Deus. Veja que ele é descrito aqui como o tentador. Ele odeia o povo de Deus. Ele se volta contra o reino do Senhor. O diabo é um inimigo real.
e nós não estamos aqui para superestimá-lo, como que houvesse uma queda de braço entre Deus e o diabo. Não. Mas, infelizmente, muitos crentes parecem subestimar o inimigo de nossas almas. Veja, meus queridos irmãos, se ele não teve qualquer pudor de se levantar contra o próprio Filho de Deus, ele não terá nenhum pudor de se levantar contra qualquer um de nós. Ele é o inimigo de nossas almas. E lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, Pedro diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Ele é o inimigo do povo de Deus. Uma outra questão, ainda a título de introdução, a tentação de Jesus e a nossa tentação são, em certo sentido, aspectos diferentes. Quando nós olhamos para essa cena, de repente nós somos tentados a fazer a seguinte pergunta: era possível Jesus sucumbir às tentações? E a resposta enfática é não. Não era possível Jesus sucumbir às tentações. Mas se não era possível, será que então não foi algo teatral? Será que foi real? Foi real, irmãos. A palavra de Deus diz que ele foi tentado em todas as coisas. Hebreus fala isso, Lucas fala isso, a Escritura testemunha a respeito dessa questão. E às vezes nós somos tentados a ficar especulando, mas como que isso pode acontecer? Irmãos, num certo sentido, a tentação de Jesus, ela está envolta a algumas questões misteriosas. Mas o fato é que ele foi tentado. E a tentação que Jesus sofreu, ao contrário da minha tentação e da sua tentação, foi uma tentação externa. Veja que o foco de Mateus é: vindo então o tentador aproximando-se. Jesus, ele não foi tentado por uma inclinação pecaminosa do seu coração, como por exemplo é o nosso caso. Nós não somos tentados apenas pelo tentador, nós somos tentados por inclinações do nosso coração. Tiago diz isso para nós no capítulo 1, no versículo 13 e no versículo 14, ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ao contrário de Cristo, nós somos tentados pelo nosso coração. Mas isso não significa dizer que a tentação de Jesus foi mais leve do que a nossa tentação, do que aquilo que nós passamos. Dizer que Jesus é tentado na mesma medida que eu, no sentido de, da mesma circunstância, é atribuir a Cristo pecado. E a Bíblia nos lembra que Cristo, ele era e ele é perfeito. Ele não pecou em tempo algum. A sua natureza é santa. Mas aqui nós temos um quadro de humilhação, onde o próprio Redentor, o próprio Deus, Filho, se coloca numa condição onde ele é subestimado pelo diabo. Sim, irmãos, porque o diabo se aproxima, e o diabo não está encenando, ele realmente quer desviar Jesus do seu foco, da sua missão, achando ele que vai conseguir alguma coisa. Veja que humilhação. O Senhor do universo, aquele que criou inclusive o diabo, estava ali agora, sendo afrontado pela sua criatura. É algo que realmente nós precisamos considerar. Uma quarta questão interessante, ainda a título de introdução, é que a tentação é algo real nas nossas vidas. Veja que Jesus, ele estava num quadro, numa situação extremamente espetacular. Ele foi batizado por João Batista, a Bíblia fala que os céus se abriram, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele, e uma voz do céu disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas ainda assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi tentado. E tem crente que acha que tentação é coisa para gente fraca. A tentação, ela é uma realidade na vida de todo crente. Se você é crente de verdade, você luta contra tentações.
E veja, nós não somos melhores do que Jesus. Se Jesus foi tentado, você acha que você não vai ser? Em João capítulo 15, versículo 20, nós somos lembrados que não é o servo maior do que o seu Senhor. E aí de repente você pensa, mas pastor, mas eu estou orando, eu estou buscando a Deus. Jesus estava ali, meus irmãos, cheio do Espírito. E isso não o eximiu de ser tentado. Então não quer dizer que pelo fato de você estar em profunda intimidade com Deus, pelo fato de você estar buscando a Deus, você não será tentado. É por isso que nós devemos vigiar e orar. Porque o diabo anda em nosso derredor. Nós precisamos atentar para essa questão. É importante lembrarmos ainda que a tentação em si, ela pode não ser pecado. Porque de repente existe essa confusão na cabeça de alguns crentes. Eu estou sendo tentado nesse momento. Senhor, me perdoa porque eu estou sendo tentado. Não, meus irmãos. A tentação, infelizmente, faz parte da nossa conjuntura enquanto pecadores. Nós devemos fugir da tentação. É isso que nós devemos fazer. Cair na tentação, alimentar pensamentos pecaminosos no coração, isso é pecado. Mas a tentação em si, ela não é pecado. E é importante que a gente entenda algo, que há um aspecto positivo e um aspecto negativo. Às vezes a gente pensa, quando fala em tentação, que nós estamos sempre diante de algo que nós não devemos fazer, não é isso? Estou sendo tentado, eu não devo fazer isso, eu devo fugir disso. Mas existe a tentação também no aspecto positivo. Ou seja, é a tentação de deixar de fazer aquilo que Deus manda a gente fazer. Deus está dizendo que você deve amar o seu irmão. E então você não ama o seu irmão. Você deixa de fazer isso. E às vezes a gente tende a restringir tentação apenas ao âmbito moral. Apenas ao âmbito na área da sexualidade, por exemplo. O diabo, ele é o nosso adversário e ele é ardiloso. É importante a gente considerar esse aspecto. Olhe para o texto. Veja, no versículo 1, a palavra de Deus diz: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Veja que essa cena, ela acontece imediatamente após Jesus ele sair do Jordão, após Jesus passar pelo batismo. É essa a ideia da palavra grega que foi traduzida aqui como essa expressão a seguir. Traz a ideia de algo que está conectado com algo que vem anteriormente. Jesus então ele é levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto. E veja que Marcos ele nos lembra que Jesus estava ali com as feras. Não é o mesmo deserto que João Batista estava. Era uma região realmente inóspita, uma região bastante longínqua, digamos assim. Algo onde ele estava realmente num contexto absolutamente sozinho. E a Bíblia diz que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites. E aí surge uma pergunta. Ele jejuou mesmo? E eu te pergunto, a Bíblia está dizendo o quê? Que ele jejuou 40 dias e 40 noites. Mas como é que foi o jejum de Jesus? Veja, meus irmãos, o jejum no contexto judaico, ele acontecia, começava de manhã e à noite você poderia comer. Mas veja que o foco de Mateus, o cuidado de Mateus é dizer, o jejum de Jesus foi total. Foram 40 dias e 40 noites. E aí quando a gente olha para a Escritura, de um modo geral, nós percebemos que Jesus não foi o primeiro a fazer isso. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Elias jejuou 40 dias e 40 noites também. É possível, pastor, meus irmãos, nós temos a Escritura testemunhando para nós. Fiquemos com a Escritura. Fiquemos com aquilo que a palavra de Deus nos diz. Veja, nós estamos diante não só de um Deus, nós estamos diante de um homem, que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E é nesse momento de debilidade,
que o diabo se aproxima de Jesus. E Jesus então rebate ao inimigo de nossas almas. E aqui eu quero extrair a primeira lição para nós. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos combater as tentações biblicamente. Veja que por 3 vezes, Jesus, ele usa a expressão, está escrito. Está escrito. Nós vemos isso no versículo 4. Nós vemos isso no versículo 7. Nós vemos isso no versículo 10. Jesus, ele cita Deuteronômio em todas essas ocorrências. Deuteronômio 8:3, Deuteronômio 6:16, Deuteronômio 6:13. Em todos os momentos, Jesus está combatendo o diabo com as escrituras. Jesus poderia olhar para o diabo e dizer, sai daqui, miserável. E tirar o diabo dali, tirar o diabo de cena. Mas ele se utiliza da palavra. E isso, meus irmãos, nos leva a entender por que nós caímos tantas vezes em tentações. Por que nós sucumbimos muitas vezes às tentações? Porque nós não estamos lutando segundo os padrões estabelecidos pelo nosso Redentor. Nós não estamos lutando com a arma, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Achamos que lutar contra as tentações é simplesmente se abster de fazer aquilo que Deus não quer que a gente faça. Mas não é. É dizer para o diabo, é dizer para o nosso próprio coração, é dizer para o mundo, está escrito. A palavra de Deus diz isso aqui. Eu não vou ter esse comportamento, eu não vou ter esse pensamento, eu não vou falar isso, porque a palavra de Deus diz isso. Eu não posso caminhar nessa direção, eu não posso seguir dessa forma. A palavra de Deus deve ser utilizada nesses momentos de tentação. Fritz, um comentarista do Novo Testamento, ele diz que a Bíblia é e sempre será a academia dos lutadores de Deus, o arsenal espiritual. Veja que a palavra de Deus ela é tão forte que o próprio inimigo se utiliza dela com o intuito de derrubar o Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 6, verso 17. Paulo diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se queremos ter vitória sobre as tentações, se quisermos ter vitória sobre as tentações, precisamos lutar pelas Escrituras. Precisamos assumir o compromisso diário de lermos a palavra de Deus. Não basta tê-la conosco, não basta falarmos sobre ela, precisamos utilizá-la. Precisamos, além de trazê-la aos domingos para a igreja, nós precisamos abrir o Santo Livro de Deus e precisamos aprender a partir dela como nós devemos lidar com as artimanhas do diabo. Charles Riley, ele diz que jamais estaremos combatendo como convém ao crente, enquanto não estivermos usando a Bíblia como nossa principal arma de ataque e defesa. Como você pode ser beneficiado, ou melhor, como você pode esperar ser beneficiado em meio às tentações, se você acha que consegue lidar com as tentações de acordo com a força do seu braço, de acordo com a sua força? Você não tem força nenhuma. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos orienta. A pergunta que você precisa fazer em momentos de tentação é: o que a palavra de Deus me orienta a pensar nessa situação? O que a palavra de Deus me orienta a falar nessa circunstância? O que devo fazer agora? Porque, Senhor, eu estou tentado a gritar com minha esposa, eu estou tentado a gritar com os meus filhos, a agir de uma maneira pecaminosa. O que é que está escrito? Como é que você vai saber se você não abre o livro? Como é que eu vou saber a lidar com os momentos de tentação diante de uma situação complicada no contexto da família, se eu não abro a palavra de Deus? Como que eu vou lidar com as tentações na escola? Como que eu vou lidar com as tentações quando ninguém está me vendo em casa? Como? Se eu não conheço aquilo que está escrito. Precisamos ler a palavra. Precisamos guardar essa palavra em nossos corações.
O salmista, no Salmo 119, no versículo 11, ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Meu querido, se você quer vencer sobre as tentações, você precisa, de maneira regular, ainda que de maneira trabalhosa, diária, ler a palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, assumir o compromisso de conhecer as Escrituras. E não só isso, relacionar essa palavra ao meu dia a dia. Espera aí, onde que eu sou mais fraco? Onde que eu estou caindo? O que é que a palavra de Deus fala sobre isso? Você sabe quais são as suas lutas. Você sabe quais são as suas debilidades. Recorra à palavra. Recorra às Escrituras. Jesus nos mostra isso. Se quisermos lutar contra as tentações, precisamos fazer isso biblicamente. Biblicamente. Agora, meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para as tentações propriamente ditas que Mateus ele traz para mim e para você. Veja, nós vamos ver aqui a primeira que ele traz para nós, do versículo 2 ao versículo 4. Por favor, acompanhe a leitura que farei. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja como o diabo, ele é astuto. Veja como o diabo é astuto. Há mais ou menos 40 dias, Jesus tinha ouvido do seu pai, no momento do Jordão, o quê? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E o diabo chega aqui, já de maneira derradeira, e ele então se volta contra Cristo, e a primeira coisa que ele fala: se és filho de Deus. Se és filho de Deus. É como se o diabo estivesse aqui dizendo: você acredita mesmo que Deus te ama? Você acredita mesmo que Deus, Ele é o seu Pai? Veja, você está passando por necessidades. Isso é típico de um filho de Deus? Será que um filho de Deus, ele passa por necessidades? Você está com fome. Veja que o diabo, ele não diz para Jesus: peça ao seu pai por pão. O diabo diz para Jesus: Deus não vai te socorrer. Assuma a responsabilidade na resolução do seu problema. Transforme essas pedras em pães. Veja que aparentemente o diabo estava ali preocupado com o bem-estar de Jesus. Você está com fome? Mas o que estava por trás disso era plantar no coração de Jesus desconfiança a respeito da bondade de Deus, desconfiança a respeito do caráter amoroso do Senhor. Por isso que Jesus, ele então responde com Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E quando a gente olha o contexto dessa afirmação, no versículo 1 e no versículo 2, Deus está lembrando o povo que mesmo durante os 40 anos que o povo passou pelo deserto, Deus não deixou de sustentar o seu povo com o maná do deserto. Vocês estavam disciplinados, mas eu estive com vocês. Eu estive com vocês, eu não deixei vocês, eu não abandonei vocês. A ideia do diabo era exatamente essa: Deus te abandonou. Toma uma atitude. Você está sofrendo, você está passando por uma situação de necessidade. Pelo que Jesus, em outras palavras, está respondendo ao diabo: eu não me conduzo pelas minhas necessidades físicas, mas por aquilo que eu recebo da boca do Senhor, pela sua condução maravilhosa, pela sua palavra que é o meu alimento. Deus continua conduzindo a minha vida. Ele continua me amando, apesar das necessidades que eu estou passando. Quantas vezes, meus irmãos, nós não somos tentados a nos perguntar: será que Deus cuida mesmo de mim? Olha o meu pai com câncer.
será que Deus me ama mesmo? Olha o meu marido que saiu de casa e que disse que não me ama mais. Olha o meu filho que não me ouve mais. Olha essa situação difícil que eu estou passando. Veja, eu acabei de perder o emprego. Eu tenho buscado a Deus, eu tenho feito a minha devocional, eu tenho me envolvido com a igreja, mas parece-me que cada vez mais que eu me aproximo de Deus, eu trago mais problemas sobre a minha vida. E são nessas horas, meus irmãos, que dúvidas são plantadas no nosso coração. E às vezes a gente fica se perguntando, será que Deus me ama? Essas dúvidas são diabólicas. Essas dúvidas são dardos do inimigo. Meus irmãos, as necessidades que nós podemos passar, ou seja, as dificuldades materiais que a gente possa vir a passar, as lutas, elas não são evidências de que Deus nos abandonou. Deus continua nos sustentando. Deus continua cuidando de nós. Mesmo quando tudo dá errado na nossa vida, mesmo quando as coisas não estão favoráveis, Deus continua mantendo a nossa vida. Ele continua nos conduzindo pela sua palavra, Ele continua nos conduzindo pela sua providência. Por isso, meus queridos irmãos, devemos depender do Senhor. Deus nos ama, continua nos amando, apesar das nossas debilidades. Mas o que muitos vão dizer, meu irmão, decrete, não é isso? Rejeite essa prova. Crente não nasceu para sofrer. Crente não nasceu para apanhar. São os profetas do demônio. Deus está nos sustentando, apesar das dificuldades que nós venhamos a passar. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deus continuará a nos sustentar. E Ele tem nos sustentado pela sua palavra. Ele tem nos sustentado por meio dos seus meios de graça, por meio da oração, por meio da comunhão, por meio dos sacramentos. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que é invisível, nós caminhamos por aquilo que é eterno. Nem todo mundo entende isso, mas nós que somos habitados pelo Espírito, nós compreendemos. Jesus consegue ver a beleza do cuidado do Pai sobre ele, mesmo diante de uma situação de morte, miséria, dor e sofrimento. Eu estou passando por isso, mas Deus continua me amando, continua cuidando de mim. A segunda tentação que Mateus, ele narra para nós, está aí do versículo 5 ao versículo 7. Então, o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo então leva Jesus a Jerusalém, a cidade santa, e coloca Jesus sobre o pináculo do templo. Nós não sabemos como é que Jesus chegou lá, o texto não diz isso para nós. Isso não é importante para nós. Se ele subiu lá literalmente com o diabo, ou se ele foi teletransportado para lá, a Bíblia não fala isso para nós. Simplesmente ela se cala nesse sentido. E então não cabe a nós aqui especularmos essa questão. Mas veja que o pináculo do templo era a parte mais alta do templo. Uma altura aproximada de 150 metros. E Eusébio de Cesareia, um historiador conhecido, quando se trata de história da igreja, ele chega a relatar que Tiago, irmão de Jesus, o mesmo Tiago que escreveu o livro de Tiago, ele foi martirizado exatamente do pináculo do templo, ou seja, ele foi empurrado de lá. Ele cai então de uma altura de 150 metros e ele, obviamente, morre, né, diante dessa situação aí. Então o diabo leva Jesus até o pináculo do templo. E ele então sugere a Jesus: lança-te abaixo. Você não crê que Deus é poderoso para cuidar de você? Se jogue. Porque Deus ele vai cuidar de você. Afinal de contas, não é isso que ele prometeu?
E veja que o diabo ele cita a Bíblia. Ele cita Salmo 91, versículo 11 e 12. Mas eu quero chamar a sua atenção para algo que de repente numa leitura rápida a gente pode não perceber. Veja mais uma vez as palavras do diabo em Mateus. E depois eu quero chamar a sua atenção para o Salmo 91, verso 11 e 12. Mateus capítulo 4, versículo 6. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. O versículo 12 está certo, mas o versículo 11 de Salmo 91, o diabo ele omite uma informação importante. Olha o que é que diz o versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem. O diabo fica aí. Mas o texto prossegue e diz, em todos os seus caminhos. Isso faz diferença. Isso faz muita diferença. Veja, o que Deus disse para nós é que Ele prometeu nos guardar enquanto estivermos em seus caminhos. O que o diabo estava aqui trazendo para Jesus era, faça algo que Deus não está aprovando e espere que Deus vai cuidar de você. Presuma. Veja que o templo era o centro não só religioso, mas econômico. Muitas pessoas passavam por ali. Imagina o espetáculo religioso que o diabo estava provando, sugerindo a Jesus, pule. Imagina, os anjos vão lá, eles vão te apanhar. As pessoas vão olhar para você e elas vão crer que de fato você veio. Olha que maravilha. As pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, esse cara é fantástico. Ele é demais. E o que Jesus responde, e é interessante, meus irmãos, porque a resposta de Jesus, ela reforça exatamente esse entendimento que a gente está trazendo aqui. Jesus, ele responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. A fé em Deus não é um salto no escuro. A fé em Deus não é um instrumento para nós abraçarmos loucuras, para nós abraçarmos coisas que Deus não aprova e onde nós vamos esperar que de alguma forma Deus então ajuste lá na frente. Sabe, Deus está dizendo, não entre nesse relacionamento, não entre no julgo desigual, eu não aprovo. Aí o indivíduo vai lá, não, mas eu vou entrar, porque Deus ele vai abençoar. Ou seja, esse indivíduo está tentando Deus, ele está esperando que Deus o abençoe num caminho que Deus não aprova, que Deus não quer. E quantas vezes, meus irmãos, nós não vemos isso dentro do contexto da igreja? Pessoas que estão com votos malucos. Eu fiz um voto assim, que a Bíblia não aprova aquele tipo de voto. Eu fiz um voto e espero que Deus me abençoe. Você está tentando Deus. Está tentando o Senhor. Deus não é responsável pelas nossas escolhas malucas. Deus não garantiu que nos sustentaria diante de... Veja, eu não estou dizendo que Deus abandonará. Mas não diga, Deus vai me abençoar. Sendo que você é fraudulento, Deus vai me abençoar. Sendo que você está desobedecendo ao Senhor. Meus irmãos, quantas vezes isso não acontece? Embarcamos em coisas que Deus claramente diz para não abraçarmos. E esperamos que Deus então nos abençoe. Embarcamos em barcos furados. E a gente ouve muito, faça a prova de Deus, irmão, lança as redes. A gente tem que ter uma atitude de fé. E aí vai lá. Não, mas eu vou comprar isso aqui, porque eu sei que Deus vai me sustentar. Sabe, o indivíduo que de repente ganha 3 mil reais e ele quer comprar um carro de 120 mil, cuja prestação vai ser por baixo, não é isso. 2.500. Não vai ter condição de honrar. Não, mas Deus vai me capacitar. Está tentando a Deus. Quantas vezes isso não acontece, não é verdade? Deus não tem compromisso com loucura. Deus não tem compromisso.
Não tentarás o Senhor teu Deus. William Hendrickson, comentarista do Novo Testamento, ele diz algo bem interessante. Ele diz assim: uma pessoa fervorosamente suplica ao Senhor que lhe conceda a bênção da saúde. Entretanto, deixa de observar as normas da saúde. Ou pede que Deus salve a sua alma. Entretanto, negligencia o uso dos meios de graça, tais como o estudo da Escritura, a frequência à igreja, a participação nos sacramentos, o exercício de uma vida benéfica aos outros e para a glória de Deus. Ainda alguém suplicará ao Senhor pelo bem-estar físico e espiritual de seus filhos, porém ele mesmo deixa de trazê-los ao caminho do Senhor. A tudo isso a resposta é: não tentarás ao Senhor teu Deus. Não tentarás ao Senhor teu Deus. É a mesma coisa de você sair daqui dizendo: eu vou lutar contra as tentações, mas você não vai lutar de acordo com a palavra de Deus. Você está tentando a Deus. Você está tendo uma visão deturpada da providência de Deus sobre a sua vida, do cuidado de Deus sobre a sua vida. Pula Jesus, porque Deus vai te sustentar. É como se Jesus estivesse dizendo: onde é que Deus disse isso? Não existe isso. E ele então rejeita. Nós devemos nos conduzir pelas Escrituras. Tem muito crente hoje que ama o espetáculo religioso. Ama demonstrar o quanto Deus cuida deles. Nós devemos nos conduzir pela palavra. É Deus quem nos sustenta no caminho da obediência. Terceira tentação. Versículo 8 ao versículo 10. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O diabo tenta agora mudar o propósito da existência de Jesus, ou seja, o propósito da missão de Jesus. Se prostre diante de mim, sirva a mim, que eu darei a você tudo aquilo que você está vendo agora. Aqui, meus irmãos, nós temos o fundamento da teologia da prosperidade. Veja, o diabo está dizendo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Os profetas da prosperidade estão dizendo: Deus está dizendo, se vocês se prostrarem, Deus vai dar tudo a vocês. Se vocês se prostrarem, Deus há de abençoar ricamente vocês. Isso estava na boca do diabo. E os profetas do demônio estão dizendo que isso está na boca de Deus. Jesus sabia, o diabo não é dono de nada. Ele estava ali, mais uma vez, querendo enganar, manipulando a situação. Pelo que Jesus responde no versículo 10, arreda-te, Satanás, retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Ele eu servirei, só a Ele eu direcionarei o meu amor, a minha devoção, não a você. O foco é Deus. Ele então, naquele momento diz: eu não vou fazer isso. Eu não me prostrarei diante de você. Somente diante do Senhor Deus. O diabo sempre promete aquilo que ele nunca pode dar. Ele promete redenção, ele promete segurança, ele promete conforto, ele promete prazer, mas o pecado não traz redenção, antes traz culpa, não traz segurança, só traz instabilidade, não traz conforto, mas agonia, não traz prazer, mas sofrimento. Jesus entendia que a sua devoção deveria estar voltada para o Pai. E o que o diabo está querendo fazer aqui é a mesma coisa que ele fez lá no Éden. Quando ele então promete a Eva e Adão autonomia. Ele promete a eles: olha, vocês serão como Deus.
se vocês simplesmente comerem do fruto. Nós sabemos que no Éden, os nossos primeiros pais caíram, infelizmente. Mas o segundo Adão, que estava aqui lutando contra o diabo, se porta de maneira triunfante e assertiva. Somente o Senhor, Deus, deve ser adorado. E veja que o diabo ele vai embelezar aquele momento. Eu acho interessante que o Paul Tripp, ele tem um comentário interessante sobre esse momento, quando o diabo ele está ali, através da concupiscência dos olhos, tentando Eva e Adão, e a mesma coisa ele faz com Cristo ali. Claro, Jesus não tinha concupiscência alguma, mas ele tenta mostrar, ele tenta atrair Jesus por aquilo que Jesus estava vendo. Olha o que é que Paul Tripp fala. Esse é o ofício do inimigo. É tudo sobre embelezamento, negação e mentiras plausíveis. É a arte corrompida, mas ela nos engana uma vez e outra vez. A oferta do jardim do Éden, você pode ser como Deus, não era um convite honesto para mais. Era um truque enganador, que só levava ao menos. Não era um convite para ser mais gloriosamente humano, mas um passo para que Adão e Eva chegassem a negar a base fundamental da sua verdadeira humanidade. O que o diabo estava oferecendo para Cristo naquele momento era o controle, era o poder, mas ora, ele já era o dono de todas as coisas. E ele continua fazendo isso conosco, nos oferecendo o controle, nos oferecendo o poder, nos chamando para algo aparentemente maior, quando na verdade isso esconde grilhões que irão nos escravizar. Nós fomos projetados, meus irmãos, não para vivermos em prol das nossas necessidades, mas em prol da glória de Deus. O diabo vai usar as suas necessidades, o mundo vai usar as nossas necessidades para nos aprisionar. Mas por que você vai deixar o seu marido gritar com você? Grite com ele também. Você precisa retrucar. Isso é o justo, isso é o certo, é isso que você deve fazer. Olha, o seu filho desobedeceu mais uma vez, mostre para ele quem manda. Corrija o seu filho de uma maneira cruel. E você vai lá muitas vezes achando, mas eu preciso fazer isso. Eu devo fazer isso. Ele afrontou a mim. E você se esquece que a primeira pessoa a quem você deve direcionar a sua vida, os seus sentimentos, as suas emoções é o Senhor. E naquele momento você esquece de Deus. Você vive de acordo com aquilo que você quer, de acordo com aquilo que você deseja. Veja, essa é a idolatria funcional. Às vezes a gente acha que a idolatria acontece só quando alguém se dobra diante de uma imagem. Não, meus irmãos. É quando a gente rejeita a vontade de Deus e a gente faz aquilo que a gente quer fazer. Ainda que Deus diga, não faça isso, não vá nessa direção. Como é que a gente combate o mundo? Amando o Senhor. Como é que a gente pode se precaver contra os dardos inflamados do inimigo? Amando a Deus sobre todas as coisas. Esse é o ponto. E aí você, legalista, crente maturo, acha muitas vezes o quê? Não, sabe como é que eu vou lutar contra o pecado? Sabe como é que eu vou lutar contra o diabo? Eu vou evitar isso, eu vou evitar aquilo. Beleza, mas sabe qual é o problema? O pecado, ele habita no seu coração. E é possível até que você evite fazer algumas coisas desagradáveis. Mas se você não fizer pelos motivos corretos, você vai fazer isso de maneira idólatra. Existem pessoas que se abstêm de fazer coisas erradas. Existem pessoas que se abstêm de fazerem coisas pecaminosas até. Mas se abstêm por motivos errados. Se abstêm como um meio de se promoverem e dizer, olha, eu sou o Senhor da minha circunstância. Eu estou no centro e eu posso fazer isso. Nós caminhamos numa direção diferente, irmãos. Jesus então rebate o diabo. E o versículo 11 nos diz, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram.
o que nos mostra que Deus não nos desampara. Não nos desampara no campo de batalha da tentação. Jesus dá uma ordem: sai daqui, Satanás. E a Bíblia fala que ele então o deixa naquele momento. E a Bíblia então diz que os anjos vêm e o servem. Eu acho interessante essa colocação de Mateus, porque dá um enfoque claro de que Jesus estava sozinho até aquele momento. Ele não teve ajuda. Os anjos não se levantaram ali para guerrear juntamente com ele estava sozinho. E é quando o diabo sai, que os anjos então vêm. E a Bíblia diz que os anjos o servem. O verbo serviço aqui é o verbo diaconel, de onde vem a expressão diácono. Ou seja, os anjos naquele momento estavam servindo a Jesus diante das suas necessidades. E provavelmente, como o Hendrickson comenta e tantos outros, os anjos deram comida para Jesus. Até porque ele estava com fome. Então eles atenderam a Jesus, eles atenderam a Cristo diante das suas necessidades. Meus irmãos, quando a gente fala sobre anjos, a gente precisa atentar que existem anjos malignos e anjos celestiais, anjos do reino de Deus. E a gente vai ver isso ao longo de Mateus. Esses anjos caídos são os demônios. Eles lutam contra a igreja. Eles lutam contra o Filho de Deus. Mas o que a Bíblia fala sobre os anjos celestiais? Em Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Aí você fica preocupado, mas pastor, isso aí é teologia de anjo da guarda, não existe isso aí? Não existe isso, irmão, não existe. Mas a gente fica com tanto medo que a gente vai para o outro extremo, né? E a Bíblia fala que os anjos, eles são seres ministradores a serviço do reino de Deus. Serviço da igreja. E a gente olha, e eu não vou citar aqui todos os textos porque não cabe no momento, mas os anjos eles estão ali anunciando a lei. Os anjos em diversos momentos eles estão entregando mensagens de Deus para os seus filhos. Nós temos, por exemplo, um anjo que chega a alimentar Elias quando Elias estava fugindo de um contexto de perseguição. Alguns na Escritura eles são mostrados, anunciados como guardiões de cidades, de nações. Jesus vai dizer que nos últimos dias, o que eles vão fazer? Eles vão chegar e eles vão ajuntar os eleitos, não é isso? Eles vão participar desse momento. É importante, meus queridos irmãos, que nós entendamos que os anjos são seres ministradores sobre a igreja, em prol do reino de Deus. Em outras palavras, veja, eles não estão ali por conta própria, mas eles estão ali porque eles foram enviados do trono do Pai. E eles estão ali para acudir o Senhor, que é homem, nas suas necessidades. Deus cuidará de nós nas nossas necessidades. Deus cuidará de nós. Você pode pensar, mas pastor, eu estou passando por uma prova muito difícil, é uma tentação cruel. Deus não vai desamparar você, meu irmão. Você não está lutando sozinho. Deus há de mostrar a sua benevolência sobre a sua vida. Deus há de mostrar o seu cuidado sobre a sua vida. Quantas vezes a gente não pensa que estamos lutando sozinhos contra a tentação? Mas pastor, eu tenho vergonha até mesmo de falar sobre isso com alguém. É cruel. Eu me sinto frustrado, eu me sinto decepcionado, eu me sinto envergonhado, eu me sinto derrotado. E acho que eu estou sozinho nessa. Deus te lembra, nessa noite, que você não está sozinho. Deus te lembra nessa noite, que você não está longe dos olhos do Pai. E a última questão que eu quero trazer aqui, e eu não poderia deixar de falar isso, é que Jesus, ele vence onde nós fracassamos. Mais uma vez, Jesus vence onde nós fracassamos.
Algumas pessoas olham para esse texto e elas perdem muito do sentido do texto quando elas apenas dizem como nós devemos lidar com as tentações. Mas não se esqueça, o que Jesus está fazendo aqui, meus irmãos, é nos representando diante do Pai. Lembra que no sermão do domingo passado, ele então passou pelo batismo, quando ele não precisava passar, lembra disso? Lembra que ele disse para João, importa que cumpramos a justiça de Deus? Lembra que ele assume a nossa forma, ele assume a nossa posição, e o Pai olha para ele e diz, este é o meu filho amado em quem me comprazo. O que Jesus está fazendo aqui, não é só dando uma aula para mim e para você, de como lidar com as tentações. Jesus está dizendo, eu estou vencendo onde você falhou, eu estou vencendo onde você fracassou. É por isso que Paulo vai dizer que Jesus é o segundo Adão. E deixa eu ler alguns textos que é para você perceber que isso que nós estamos defendendo aqui não tem nada de forçação de barra. É o que a própria Bíblia fala. Primeiro, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Ou seja, em Adão, todos nós caímos. Por quê? Porque Adão era o nosso representante. Ok? Romanos 5, versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Veja, porque se pela ofensa de um só, Adão, morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Ele está fazendo um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Olha o versículo 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. E agora vamos para um texto mais claro, 1 Coríntios 15, 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Veja, é exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está triunfando onde o primeiro Adão falhou. O inimigo é o mesmo, o apelo é o mesmo, envolve alimento. Nós não sabemos o fruto que o inimigo ofereceu lá no Éden. Não podemos dizer é uma maçã, a Bíblia não fala disso. Era um fruto. E aqui, num contexto de alimento, a mesma coisa. Agora, o ambiente é drasticamente diferente. Cristo está no deserto. Adão, ele estava no melhor lugar. Ele estava no paraíso. Cristo está com fome. Adão não estava num contexto onde ele estava 40 dias sem comer e sem beber. Não. E Deus não disse para Adão, não coma. Muito pelo contrário. Deus olha para Adão e diz, de toda árvore do jardim comerás livremente. Ele podia comer a hora que ele quisesse. Adão não estava sozinho, Adão estava com a sua esposa. Estava tudo a seu favor. Cristo estava sozinho no deserto. Estava ali, assumindo a nossa posição num ambiente hostil, num ambiente difícil, para garantir a vitória sobre as tentações para mim e para você. Por isso, meus irmãos, descansemos seguros no fato de que Jesus, como representante do seu povo, prestou a obediência que Adão não prestou. Em Adão nós caímos, mas em Cristo nós somos feitos justiça de Deus. Em Adão nós caímos, em Adão nós temos desesperança, mas em Cristo nós temos a certeza da salvação. Ele é o nosso sumo sacerdote. E de repente você se encontra desanimado e se perguntando, mas será que eu sou crente? E aqui não é um incentivo para que você viva pecando, porque se você vive no pecado, se você não tem abraçado a graça que é proveniente de Cristo, provavelmente você não é crente, você precisa nascer de novo. Mas se você quer agradar a Deus, quer andar de acordo com a vontade de Deus, mas se vê muitas vezes frustrado, triste, desanimado,
A palavra que eu tenho para você nessa noite é consolo, esperança. Cristo venceu no seu lugar. E porque Ele venceu no seu lugar, você é mais que vencedor. Pastor, mas e se eu cair, pastor, eu vou para o inferno? Paulo nos diz em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E aí você pode dizer, mas pastor, eu estou buscando caminhar firme, mas está difícil. Paulo então nos diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você vai para o céu, nem que seja arrastado pelas garras da graça de Deus. Porque alguém entrou no deserto e venceu aquilo que você não poderia vencer. Ele venceu e atribuiu essa vitória a mim e a você. Por isso que Paulo diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Com quais tentações você tem lidado? Quais lutas você tem passado? Eu sei das minhas lutas. E eu sei de uma coisa. Cristo é o meu justificador. A vitória de Cristo no deserto, como que de repente na cabeça de muitas pessoas pode servir como uma justificativa para que eu ande no pecado. Pelo contrário. Ela me impulsiona. Ela fundamenta a minha vida na obediência. Eu vou buscar obedecer a Deus em gratidão, porque o Senhor venceu aquilo que eu não poderia vencer. E eu vou demonstrar isso através de uma vida de obediência. Mas se eu cair, e eu não quero cair, mas se eu cair, eu sei que em Cristo eu estarei seguro, eu estarei guardado, porque Ele venceu o inimigo da minha alma. Que Deus nos fortaleça com a sua vontade revelada, com a sua palavra preciosa. Que você tenha a convicção de que você serve a um Cristo guerreiro que venceu o diabo e que atribuiu essa vitória a você e a mim. Solos Cristos, só lhe deu glória, somente a Deus toda a glória. Louvado seja o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos entoar um cântico ao nosso Deus. Cantemos ao Senhor. Cantemos a Deus. Teu santo Filho sem pecar foi enviado para levar o
de Deus. O seu presente De amor foi rejeitado pelos seus. humilde rei nada Falou e assim se fez Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és. Vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser. Meu Cristo és Cordeiro de Deus. Perdido estava sem saber, mas atraístes ao teu ser, e hoje sou um servo teu, pra teu louvor, Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, tão puro és, vou te adorar e te exaltar. Com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Com sangue vem lavar meu ser, meu Cristo és Cordeiro de Deus. Aleluia, meus irmãos. Cordeiro de Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar nesse momento, vamos agradecer a Deus por este tempo. Após esta oração, eu estarei petrando a bênção pactual sobre os nossos irmãos que aqui se encontram e rogando ao Senhor que essas bênçãos o alcance aí onde você está. Senhor, te agradecemos, Pai, pelo privilégio de podermos aqui adorar o teu glorioso nome, assim como os nossos irmãos o fizeram em seus lares. Que o Senhor nos fortaleça a cada dia, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos fortaleça diante das investidas do diabo, do mundo e da nossa própria carne. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, reanima aquele que se encontra cansado, desanimado, fortalece-nos, traz humildade àquele que pensa que pode se suster no caminho. Nos faz, ó Deus, entender que em Cristo nós somos mais que vencedores, que em Cristo nós podemos lutar contra as artimanhas do diabo. É no nome dele que nós oramos, no nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que o poder e as consolações do Divino e Santo Espírito repouse sobre cada um de vós, hoje e sempre. Amém. A Deus Supremo benfeitor, anjos e homens de louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória a Deus Supremo benfeitor, anjos e homens de louvor. A Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória Amém. Louvado seja o Senhor.
Os avisos que nós devemos trazer para os irmãos são os mesmos. Terça-feira, se Deus quiser, nós estaremos aí com a nossa reunião de oração. Na quinta, nós teremos a nossa reunião de doutrina. E sábado, nós teremos trabalho da UPA. É isso, Vitor? Sábado nós teremos trabalho da UPA. E domingo, nós teremos aí os nossos trabalhos ainda, né? Por enquanto, pelo menos. A SAF, a semana... Isso, a SAF tem desenvolvido um trabalho de oração pelo Meet, não é isso? E tem divulgado esse trabalho por meio do Instagram. Então, se você que está nos assistindo ainda não está inscrito, né, no perfil do Instagram da SAF da nossa igreja, qual é o nome mesmo que está lá? SAF Abolição, isso, SAF Abolição, tá bom? Então, até segunda ordem, domingo ainda estaremos nesse formato. Nós não sabemos dos trâmites que se desenrolarão aí ao longo dessa semana. Pedimos aos irmãos que continuem em oração e quem sabe, o Senhor sabe, se de repente domingo que vem estaremos todos reunidos aqui novamente. O Senhor sabe de todas as coisas, tá bom? Que Deus os abençoe, tenham todos uma ótima semana no nome de Jesus. Amém.